Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Na lição de hoje, vamos utilizar a base de modelagem do princípio de transferência de energia para um caso bastante interessante que é a utilização de superfícies estendidas, que normalmente nós chamamos de aletas, muitas vezes, né? Superfícies estendidas, aletas. É um caso de aplicação térmica bastante frequente, né, de grande uso prático em várias áreas industriais, em várias engenharias. Separei alguns casos aqui para exemplificação. Por exemplo, o cooler de os processadores que ficam encaixados, né, nas placas-mães aí dos computadores. Todos os computadores caseiros, né, os PCs domésticos, têm esse componente, a placa-mãe, um slot para encaixar, né, plugar o chip, que é a unidade central de processamento, que o pessoal chama de CPU. Sem esse dispositivo de resfriamento, que consiste aqui em um bloco dissipador de calor, nesse caso aqui é uma peça de alumínio, com uma ventoinha que vai incrementar aí a convecção forçada sobre o dispositivo de dissipação. Esse dispositivo de dissipação é chamado de dissipador, não é à toa, é devido à sua própria função de dissipar calor, e normalmente esse dissipador ele é aletado, né? Possui prolongamentos de superfície, né, da sua superfície base, que é essa placa de alumínio aqui. As aletas, alguns autores chamam de barbatanas também, né, em português. Um outro caso muito interessante do uso de aletas é o radiador do carro. Os carros que são refrigerados a água transporta a energia, a água é aquecida no bloco do motor e é dirigida, né, direcionada por uma bomba d'água para o interior dessa unidade aqui, que é o radiador do carro. E o radiador do carro libera calor da água para o ar através de convecção, auxiliada por uma ventoinha também, que funciona aqui como exaustor. Puxa essa ventoinha, esse ventilador, ele puxa o ar é, nesse sentido aqui. A frente do carro está aqui. Tá? Uma outra aplicação muito interessante é nos motores de motocicleta. Olha aqui, ó. Quem não reparou, né, nunca prestou atenção nesse detalhe dos motores de moto, a grande maioria possui essas estruturas, vamos dizer assim, superficiais sobre o motor, que nada mais são do que aletas para dissipar calor, né, calor do bloco do motor e aqui no caso da transmissão, né, das engrenagens aqui da transmissão de força. Uma outra aplicação muito interessante é nos transformadores de energia, os trafos, transformadores de potência, como o pessoal da engenharia elétrica chama. Outro caso aqui, as unidades de condensação e de evaporação, condensadores e evaporadores de aparelho de ar-condicionado doméstico usam aletas. As aletas estão aqui, ó. Essa grade aqui é toda aletada, é uma serpentina aletada. Na indústria química, onde não há uma abundância de água que possa ser usada como água de resfriamento, é muito comum serem utilizados resfriadores a ar, só costuma chamar de air coolers. Uma, pode ter maiores até, né? É muito comum ter uma célula dessa de resfriamento de 2 a 3 metros. Isso aqui é enorme. Esse equipamento é uma versão, vamos dizer assim, gigante, né, do coolerzinho aqui do computador. Tá? É bem interessante esse comparativo. Um outro caso de aplicação de aletas é em trocadores aletados. No caso aqui, um trocador de um dos tipos, né, de trocadores casco e tubo são trocadores casco e tubos aletados. Certo? Então, nosso propósito agora será desenvolver uma modelagem, ou seja, um equacionamento que possibilite a descrição térmica de aletas. Né? Modelagem de aletas aqui.
Entenda que, nesse caso, descrição térmica vai significar obter o perfil de temperaturas e também, se possível, né, e vai ser possível, calcular a taxa de transferência de calor. Certo? Perfil de temperaturas também a taxa de transferência de calor. Tentaremos fazer um modelo mais rigoroso, mais detalhado, no sentido de obter perfil de temperaturas tanto na posição como no tempo. Portanto, vamos buscar aqui um perfil transiente de transferência de calor, né, de temperaturas e de transferência de calor através das aletas. Tá? É um detalhamento, vamos dizer. Já vimos esse assunto lá em F2, e lá fizemos um equacionamento, só que sem esse rigor que eu vou aplicar aqui agora, usando o vocabulário, o glossário da modelagem, vamos dizer assim. Tá? E lá, a equação desenvolvida, vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Né? É uma versão diferente dessa que nós vamos alcançar aqui. Pois bem, vamos começar aqui. Estamos diante de uma aplicação bem interessante aqui de modelagem. Tá? Então, vou desenhar aqui uma aleta, que será o nosso sistema ou representação reduzida, né? O modelo reduzido da aleta. Então, o sistema reduzido será o seguinte. Eu vou colocar aqui uma superfície base, certo? Vou desenhar aqui certinho. Uma superfície base. E sobre ela, a aleta. Okay? Então, nós temos aqui essa aleta. Vou ajeitar aqui. Ficou bom não. Okay. Então nós temos a superfície base, ou superfície original da aleta. Aqui pode ser, pessoal, uma chapa, a parede de um forno, pode ser a superfície de um tubo, superfície interna ou externa, pode ser a superfície de uma esfera ou de algum objeto irregular. Né? A aleta é o prolongamento da superfície. Está representada aqui. Certo? Sobre essa aleta, nós vamos isolar um volume de controle. Como estamos buscando um modelo que obtenha, que capture a variação espacial da temperatura, e nesse caso aqui nós vamos assumir a hipótese de variação unidimensional de temperatura, será a primeira hipótese, tá? Então, aqui, ó, variação unidimensional. Vou colocar um D, tá? Temperatura. Fazendo isso, o que é que nós obtemos? Nós obtemos o seguinte: o nosso volume de controle será uma fatia de espessura dx da aleta, ok? Será uma fatia de espessura dx. Portanto, dx.
Portanto, esta posição, orientando aqui um sistema coordenado x para a direita, esta posição aqui corresponde à posição x, e esta posição aqui, essa aqui é x, e essa posição aqui é x mais dx. Tá certo, pessoal? A temperatura variará ao longo da aleta, segundo uma função t de x, nós estamos tentando descobrir. Como o perfil capturado deve ser transiente também ao longo do tempo, então estamos buscando essa função aqui, t x de t. Como é que nós vamos chegar nessa função? Desenvolvendo um modelo, que será uma equação diferencial para a aleta, e a solução dessa equação diferencial será essa função, submetida à condição de contorno, às condições de contorno e a condição inicial para o tempo. Tudo bem? Então vamos lá. A energia que sai da base da aleta, ela ingressa na aleta aqui pela base. A aleta é um sólido, portanto, a energia será transmitida para adiante por condução, certo? A aleta muito fina, se a espessura dela for fina e a condutividade térmica é elevada, que geralmente é, porque uma aleta geralmente é metálica, essa transferência de calor produzirá um gradiente de temperatura muito pequeno ao longo da espessura da aleta, o que valida essa hipótese de variação unidimensional da temperatura, certo? E, ao mesmo tempo, se essa aleta for muito longa, aqui na direção, vamos dizer, da profundidade da tela que vocês estão vendo, o gradiente de temperatura também será pequeno, o que valida, por sua vez, essa hipótese de variação unidimensional da temperatura. Portanto, a temperatura, para efeitos práticos, ela variará de x apenas, certo? Se a hipótese é realista ou não, será confirmada essa hipótese na validação do modelo, tá? Mas esse modelo eu já até adianto para vocês que é um modelo que valida bem, ele representa muito bem a realidade, desde que a aleta seja estreita, seja uma aleta estreita e uma condutividade alta. Então, veja só, a energia ao ser transferida aqui ao longo da aleta, ela entra no nosso volume de controle aqui, ó, ela é inserida no volume de controle pela esquerda na posição x e sai aqui pela direita na posição x mais ΔX, correto? Vamos chamar de Q1 essa taxa aqui, ó, Q1, e essa taxa do lado direito de Q2. O nosso volume de controle ele tem uma espessura dx, e dx, vamos dizer que aqui fora ao redor da aleta, envolvendo a aleta, esteja presente um fluido, vamos dizer o ar. Tá? Então, essa lateral aqui da aleta perderá energia, assumindo que a aleta está na temperatura maior, para o ar, para o fluido que estiver envolvendo a aleta. Tá? Pode ser o ar, se for um fluido de processo em um trocador, né? Será esse fluido de processo, seja qual for o fluido. O ar aqui é apenas um exemplo, ok? E essa taxa aqui será, vamos denominá-la de Q3, ok? Pois bem, considerando essa ilustração, vamos admitir também que, vamos definir que AX é a seção reta ou seção transversal da aleta, certo? Seção reta ou seção transversal da aleta. Repare que eu vou aceitar a possibilidade de variação da seção transversal. A seção transversal é a área dessa frentezinha aqui, ó, do volume de controle. Tá? Ou dessa face, ou dessa face aqui também. Eu vou admitir que essa área varia com x para o modelo também descrever aletas que possuem, vamos dizer, formatos irregulares, formatos não uniformes. Né? Por exemplo, uma aleta desse tipo aqui, tá? Ou, certo? Qualquer formato não uniforme, né? Ok? Ou mesmo um formato totalmente irregular. Esse aqui. Nós temos uma letra tão irregular como essa. Mas, em princípio, o nosso modelo terá a capacidade de descrever
de calcular o perfil de temperatura como essa e a taxa que uma planta como essa vai desenvolver. A taxa de resultado. Tudo bem. Sendo assim, vamos definir também que o perímetro em cada posição x da letra é P de x. Tá? Então aqui nós temos o perímetro, certo? Observando o nosso sistema reduzido, pessoal, nós podemos reparar que Q1 é um calor condutivo, Q2 é condutivo e Q3 é convectivo. Portanto, podemos dizer que fluxos térmicos entrando e saindo do volume de controle ou do elemento de volume são condutivos. Ok? Enquanto que a taxa lateral é convectiva. A taxa térmica lateral, que é o Q3, é convectiva. O Q3. Ok? Sendo assim, nós vamos aplicar a equação, né, de balanço, formato típico que nós sempre aplicamos. O que a entrada menos a saída mais a geração igual o acúmulo. Ok? Nossa equação 1. Avaliando os termos na equação 1, vamos escrever matematicamente cada um desses termos, ok? Avaliando os termos na equação 1, bem, então vamos lá. Termo de entrada. Como é que fica, pessoal? Entrada. Seguindo as nossas convenções de direção e de diferença de temperatura, a entrada é Q1, que é um fluxo, né, uma taxa condutiva, que pode ser avaliada pela lei de Fourier menos Ka dt dx avaliado em x, que é a face frontal do volume de controle. Qual será a saída? Termo de saída é Q2 e Q3 também é um termo de saída. Sendo que Q2, vou colocar assim, expressar Q2 e Q3. Sendo que Q2 é um termo condutivo, portanto, representado pela lei de Fourier menos Ka dt dx, só que agora avaliado em x mais dx. Ok? Equação 4. E Q3 será um termo convectivo descrito pela lei de Newton do resfriamento. HA delta T, aqui será HA, a área lateral vou chamar de AL, e
T menos T infinito, seguindo a nossa convenção de diferença de temperatura, para resultar num termo positivo, né, a fim de que eu possa incluir diretamente na equação de balanço 1, né, como sendo menos saída. Tá? Então, aqui fica positivo, o sinal negativo já está na equação de balanço. Né? Aqui o sinal negativo já está por aqui. Certo? Vamos dizer que aqui é o nosso resultado 5. Pois bem, como o Q2 é avaliado em x mais delta mais dx, já que eu estou usando um volume de controle diferencial, necessitamos aí da aplicação desse método de série baseado na série de Taylor truncada. Então, utilizando série de Taylor para aproximar 4 nessa transação, aproximar o termo 4, podemos escrever que Q2 será igual a... Como é que a gente faz essa aproximação, pessoal? Recapitulando aqui, só relembrando. Será o que? A função mais a derivada da função em relação à variável vezes o dx, correto? Essa é a aproximação da função avaliada em x mais dx. Não é verdade? Pois bem, então quem é a função nesse caso? A função é toda esta aqui, ó. Isso aqui tudo está sendo avaliado em x, correto? Porque até a condutividade térmica pode variar com a posição e a própria área do fluxo, a área transversal da aleta, pode variar com a posição, já que nós aceitamos a premissa de que a área é uma área de x. Tá? Já implantamos essa premissa lá no início do desenvolvimento do modelo. Então, Q2 será a função menos K dt dx mais a derivada d dx de quem? Da função. A função é tudo isso. Ó. Então, menos K dx vezes aqui. Tranquilo? Esse é o nosso resultado 6. Com fontes internas, por generalidade, para que o modelo seja mais geral ainda, vamos permitir que existam fontes internas. Digamos, se uma corrente elétrica passar através da aleta e produzir calor por efeito Joule. Então, com fontes internas, de energia ou de calor, vale que o termo de geração será assim, geração igual a... Para não entrarmos no detalhe aí, no quesito de como é gerada essa energia, nesse momento, vamos simplesmente utilizar um termo de geração volumétrica, tá certo, pessoal? Que eu vou chamar de Q ponto. Tá? Esse Q ponto é um termo de geração volumétrica, digamos aí, medido em sistema internacional, Joule por metro cúbico, segundo. Ou no sistema imperial, BTU por pé cúbico hora, ou segundo, tá? É taxa temporal por volume, né? Taxa volumétrica, ok? Então, Q ponto é uma taxa de calor, taxa volumétrica de calor. Ok, então o Q ponto terá que ser para que tenhamos unidades de taxa. Né? Qual é a unidade básica da equação de balanço aqui?
taxa, tá? O watts ou o joule por segundo. Então, todos os termos aqui, ó, tem que ter unidade de joule por segundo. Joule por segundo, joule por segundo, joule por segundo e aqui também joule por segundo, ok? Então, para que um termo de geração volumétrica resulte, né, um termo de taxa, a equação de balanço, nós temos que multiplicar aqui, ó, por um dV. E quem é o dV? dV, usando a geometria do nosso volume de controle, nada mais é do que A dx. Certo? Área aí de um sólido, né? Base vezes altura. E aí nós temos a equação 7. O termo de acúmulo será dado por tá. Aí o termo de acúmulo pode ser escrito como acúmulo igual, é sempre a derivada temporal, PDT e conteúdo. Tá? Que conteúdo será esse? Estamos balanceando energia, então será do conteúdo de energia, que é escrito como ρA dx CPT. Tranquilo? Esse A dx, pessoal, nada mais é do que o dV. E ρ vezes dV, ρ como específica, quilograma por metro cúbico, e dV é metro cúbico, olha só. Aqui nós temos massa. Então esse termo aqui, ó, ρ A dx é um dm, é um diferencial de massa. ρ dV é um dm. Portanto, pessoal, nesse termo aqui nós temos nada mais do que o velho conhecido MCPT, né? Só que para um diferencial de massa, dmCPT. É isso, esse é o significado do termo de acúmulo aqui, que será o nosso resultado 8. Tranquilo? Olha aí, já temos tudo para montar a equação diferencial. Portanto, portanto, 2, 3, 7, 8 em 1. Obtemos que menos K dt dx. É só juntar tudo agora, tá? Menos K dt dx mais d dx de menos K dt dx dx mais h dx, que é a área lateral do volume de controle, vezes t menos t infinito. Mais o termo de geração, continuando aqui embaixo, que é QA dx igual ao termo de acúmulo, que é ρA dx 9. Certo? Aí vem a melhor parte, que são os cancelamentos. Então esse termo aqui vai embora com esse. E aí nós temos, esse aqui é o resultado 9. Simplificando 9, o dx vai embora, aqui, aqui. Dx, o diferencial de uma variável independente não varia com outra variável independente, então dx pode sair aqui, ó, da derivada, então será cancelado também. E
a nossa versão simplificada da equação diferencial será d dx e dt dx menos hp t infinito mais q ponto a igual a dt de ρ cpt. Ok? Já temos uma versão aí do nosso modelo. Tá certo, pessoal? Então aqui é a equação 10. Essa equação 10 resolvida, ela já vai fornecer a função que almejamos, tá? T de x e t, né? Porém, ela é bastante geral, ela ainda pode ser mais simplificada, por exemplo, assumindo a hipótese de propriedades físicas constantes na faixa de temperatura de interesse. Então, para propriedades físicas constantes, 10 simplifica para k d dx de a dt dx menos hp mais q ponto vezes a área transversal igual a ρ ACP. Então tudo aqui ó, saiu da derivada. Ρ ACP dt dt, melhor dizendo. Tá? Esta é a nossa versão 11 do modelo. Certo? Reparem que nesta versão aqui, a área ainda está sendo considerada como uma função de x. Se a aleta tiver seção transversal constante, então se for uma aleta de seção uniforme, essa área aqui poderá sair dessa derivada. Tá? Que é o que eu vou admitir agora. Uma outra versão mais simplificada ainda do que a 11, né? Seção transversal uniforme, seção reta. Nós obtemos, né, a seguinte equação. A área pode sair daqui, ó, aí fica d dx de dt dx, ou seja, a derivada segunda, na verdade. Então, nós temos k d2t dx2 menos hp menos t infinito mais q ponto apenas, porque quando a área sai aqui, ó, eu posso cancelar a área aqui com essa área do termo de geração e com essa área aqui que está multiplicando a derivada temporal. Então a área vai desaparecer da equação e o lado direito será ρCPT, ρCP dt dt. Olha aí. E uma versão ainda mais simplificada, pessoal, em regime permanente. A hipótese de regime permanente olha só. Em regime permanente, a derivada temporal vai a zero, né? Vai ser zerada. E a equação diferencial, que era parcial em 12, se torna ordinária. Afinal de contas, restará apenas x como variável independente, variável de posição. Quanto à equação diferencial, vai virar d dt d2t dx2 dx2 menos hp
sobre A mais Q ponto igual a zero. Ok? Ah, faltou aqui, peraí. Escrevi aqui. T menos T infinito mais Q ponto igual a zero. Ok? Eu até esqueci de colocar o A aqui também. Tranquilo? E aí nós temos a versão 13, né, do modelo, que ainda pode ser simplificado um pouquinho mais sem fontes para o caso de não termos fontes de energia. Sem fontes térmicas, Q ponto é igual a zero, logo a equação obtida é K d2t dx2 menos ht vezes t menos t infinito. Só. Equação 14. A equação 14 é a versão mais reduzida aí do modelo. Notem, pessoal, que lá em FT2, a equação que eu deduzo para vocês é essa aqui, a equação 14. Tá? Eu já deduzo na forma mais simplificada de EDO. Aqui nós temos uma equação diferencial ordinária linear não homogênea. Certo? E então vocês reparem que existia muita informação ainda por trás daquela equação. E aquela equação, no contexto de FT2, os livros, né, geralmente chamam de equação geral das aletas. Tá? E agora vocês estão vendo o quão longe de geral ela estava, porque se 14 é chamada de equação geral das aletas lá, que dizer da equação 10, né? Que é muito mais geral do que o modelo lá da equação 14, correto? A 10 é muito mais geral, né? Tem muito menos hipóteses simplificadoras. Tá? Essa sim é que pode ser chamada a equação geral das aletas. Claro que o caso bi ou tridimensional é ainda mais geral do que essa aqui. Tá certo? Até o próximo vídeo, um abraço.